Olá pessoal, neste tutorial nós vamos aprender a desenvolver a seção de uma barragem utilizando o Autodesk Subassembly Composer. Este é o resultado final no qual queremos chegar e eu vou ir mostrando para vocês como utilizar as ferramentas disponíveis no Autodesk Subassembly Composer para desenvolver esta seção. Para começar, nós vamos vir aqui na aba Path Settings e identificar o nosso subassembly. Primeiramente vamos nomeá-lo de, por exemplo, seção barragem. Também podemos colocar uma descrição para o subassembly, podemos colocar um arquivo de ajuda e também colocar uma imagem. Aqui nós podemos utilizar a imagem da seção pronta. Feito isso, vamos vir aqui na Toolbox, selecionar a opção ponto e com ela selecionada vamos arrastá-la até o Flowchart, bastando soltá-la para que o elemento seja criado. Uma vez criado, o programa vai habilitar a janela Properties, onde mostra as propriedades do que foi criado. Podemos perceber aqui que foi criado um ponto com o nome de P1, a orientação dele é X e Y, e ele tem como referência a origem e suas coordenadas são 0 e 0. Vamos ir aqui de novo na Toolbox, selecionar ponto novamente e arrastá-la até o Flowchart para criar um ponto 2. Vamos perceber que foi criado um ponto 2, orientação X e Y, como referência o ponto 1. E vamos usar um ΔX de 2,5, ΔY 0. Para ver o que foi criado, vamos vir aqui em Preview e dar um zoom com Fit to Screen. Percebam que foi criado um ponto 2 com ΔX de 2,5 de P1. Também foi criado um link, uma linha que liga os dois pontos. Esta opção que pode ser marcada ou desmarcada aqui para que o link seja ou não criado. O problema de usar números como coordenadas é que uma vez que o subassembly esteja exportado no Civil 3D não será possível modificá-los. Para isso não acontecer, basta nós virmos aqui na aba Input Output Parameters, Create Parameter e criar um parâmetro. Vamos criar o parâmetro crista direita do tipo Double e que o valor dele seja de 2,5. Com isso, ao invés de nós usarmos no ponto 2 um ΔX de 2,5, vamos usar um ΔX de crista direita. E podem perceber na janela Preview que o ponto 2 permaneceu a 2,5 de P1 em X. E esse parâmetro, se nós mudarmos para 2, agora o ponto 2 está a 2 de P1. Voltando para 2,5, o ponto 2 fica 2,5. E esse parâmetro pode ser modificado diretamente do Civil 3D. E uma vez que nós criarmos todos os parâmetros necessários para desenvolver o nosso subassembly, a gente pode prosseguir com esse exercício. Também vamos criar um parâmetro alvo que vai representar a superfície do terreno. Para isso, vamos ir aqui em Text Parameters, criar um parâmetro. Vamos nomeá-lo de, por exemplo, superfície alvo. Ele vai ser do tipo Surface e um valor de -5. Agora nós vamos criar o pavimento da nossa barragem e para isso vamos criar um ponto, só que a orientação deste ponto vai ser slope e ΔY, ele vai ser a partir do ponto 2 e a declividade dele vai ser menos talude jusante e o ΔY dele menos espessura do pavimento, para que ele seja criado para baixo. Vamos ver aqui na preview e ver que ele foi criado com uma certa declividade. Agora vamos fazer o mesmo para o outro lado. E aqui nós vamos usar ele revertido para que ele seja criado pelo sentido oposto. Agora vamos criar um link para criar esses dois pontos mais abaixo. Aqui eu vou querer que ele ligue o P5 com o P3 e está pronto o nosso pavimento. Agora, para continuar o nosso exercício, eu vou utilizar os pontos auxiliares para poder criar as linhas que vão representar o nosso pescoço da transição única e os filtros horizontais e verticais. Uma vez feito isso, nós vamos poder criar essas linhas externas da nossa seção e essas duas linhas com declividade que representam o rip-rap e a transição única.
Agora, para fazer a base de apoio da sessão, nós vamos utilizar o Surface Link. Então, nós vamos criá-lo aqui e configurá-lo em Properties. Para Surface Target, nós vamos utilizar a superfície alvo que nós criamos. E aqui, Start X e End X são as coordenadas em X dos pontos de referência que eu vou ter, uma vez que não é necessário ΔY, já que o alvo vai ser a superfície. Então aqui, por exemplo, eu vou usar o AP4.x para indicar que é a coordenada em x, e a mesma coisa para o AP5, AP5.x. E criamos o Surface Link. Como vocês podem ver aqui no preview, foi criado um link. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para os pontos que estão na superfície. Agora nós vamos ligar os pontos para podermos fechar nossa sessão, e é importante lembrar que, aonde houver coincidência de pontos do Surface Link, será necessário criar dois links, um para cada ponto que foi criado. Agora, para nós podermos fazer o shape, nós também vamos ter que ligar esses pontos aqui de cima para que o programa reconheça que nossa sessão está totalmente fechada. Agora, para nós definirmos os shapes, nós vamos ir aqui na ferramenta Shape, criá-la. E em propriedades, vamos ver aqui neste símbolo, vir em Preview, e aonde o programa reconhecer um shape, nós vamos selecioná-lo. Detalhe que para o shape que determina o núcleo, ele não está certo, por ser uma seção muito composta, por isso nós vamos selecioná-la. E depois vamos ir aqui em propriedades e editá-la manualmente, colocar os links que a contornam. Agora, para fazer a importação para o Civil 3D, é importante ressaltar duas coisas. A primeira é que todo o ponto, link e shape ele vai pedir um código para que o Civil 3D interpole este código na hora de criar o modelo no Civil 3D. Para isso, basta vir aqui nas propriedades de um elemento, vir aqui nessa opção, aqui por exemplo do ponto 1, Point Codes, e definir o código. Vamos usar sempre o nome do código entre parênteses para que ele seja reconhecido e determinar o nome conveniente para o ponto. Para links, a gente sempre vai usar as partes externas sendo topo e a base deles como sendo datum. As linhas internas você pode também escolher um nome conveniente para tal. Os shapes nós vamos ver aqui nas propriedades de shape, e neste nosso caso de subassembly nós vamos escrever aqui, por exemplo,
o shape 1, que determina o núcleo da nossa seção, nós vamos aqui escrever núcleo, que foi o nome do parâmetro que nós determinamos aqui como núcleo do tipo string. E para ver esses códigos, vamos vir aqui em Preview, habilitar a opção Codes e visualizar que agora ele nomeia esses elementos. Agora, depois de determinar todos os códigos, a segunda coisa a ficar atento é que o que nós visualizamos aqui é o Roadway Mode. Agora, o que será exportado para o Civil 3D será o que nós vamos ver no Layout Mode. E vocês podem reparar que no Layout Mode o desenho está totalmente desconfigurado. Isso é porque em todos os pontos que tem alguma relação com a superfície, seja como alvo, seja como referência, nós precisamos determinar uma cota certa para que ele fique certo aqui. Por exemplo, vamos pegar aqui um link surface e nas propriedades aqui embaixo nós podemos perceber que tem um item aqui chamado Depth for Layout Mode. Vamos determinar isso como 5, que é a profundidade que nós determinamos na superfície alvo. E perceber no Layout Mode, desceu aqui mais para baixo e agora está certo. Nós vamos ter que fazer isso para todos os outros pontos que têm alguma relação com a superfície.